Já pude assistir Encontro com um Ditador e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Encontro com um Ditador conta a história de uma série de 3 jornalistas, incluindo repórteres, fotógrafos e também uma espécie de redator, que vão a uma ilha para se encontrar com um ditador que é famosamente conhecido, né? Pol Pot, né? Se você não conhece, por favor, pesquise. E nisso, série de intrigas vem aos seus caminhos. Afinal, será que esses jornalistas conseguirão fugir dessa ditadura ou não? Olha, eu incessantemente critico narrativas sobre ditadura, mas não porque criticar a ditadura são ruins, óbvio que não, mas por se tratar somente de narrativas maniqueístas e que tentam ser a absoluta verdade e se quebram no caminho. E é a mesma coisa para mim com o Encontro com o Ditador. Imagine um estereótipo da realidade. Para mim é isso que foi a experiência com esse longa, das 2 vezes que eu assisti, porque eu já assisti ele em outro festival. É uma série de narrativas que não se encaixam muito bem. Pol Pot é claramente o vilão, entre muitas aspas, desse filme, né? Afinal, ele é um vilão na vida real, de certa forma. Mas a maneira maniqueísta como esse filme tenta abordar essa verdade absoluta é simplesmente pífio. O filme retrata essa série de jornalistas indo para essa ilha e conhecendo Pol Pot, né? Um ditador famoso na vida real quanto na ficção, e eles acabam se encontrando com um vilão de quadrinhos ou de filmes como Star Wars, etc. É uma caricatura. E um filme que tenta, através das resoluções de jornalistas, retratar uma realidade tão enviesada, acaba por ser meio decepcionante. É um filme que vai tentar tratar todos os temas com a maior seriedade e sobriedade possível, até lembrando grande parte das técnicas da obra, né? A fotografia extremamente cinza, né? Em um ambiente selvagem, né? Onde o filme poderia destacar as selvas que estão ao redor desses protagonistas e personagens, e os carros e a potência maquinária, né? Todo esse contexto. O filme lima o máximo desses aspectos e deixa tudo num tom cinza, sem muita cor, sem muito esmero em relação a tal. Parece que o filme ele realmente quis ter a síntese do realismo e para isso precisou limar todas as suas qualidades técnicas. Não bastasse isso, a obra também tem uma série de personagens que são mais caricaturas, desculpe. Os protagonistas são caricaturas de si próprios. Por exemplo, tem um personagem que é conivente com o que Pol Pot faz, óbvio, porque tem que ter o jornalista estereotipado, aquele cara que concorda com os ditadores, etc. E, obviamente, ele tá errado, não é preciso dizer, né, por quê, óbvio, todas as pessoas estão erradas, mas ele é o clássico, entre muitas outras aspas, bundão. Ele é o cara que, eu vou ser a favor dessa pessoa e depois quando se vê que essa pessoa é horrível, um escrúpulo, ele sente medo, ele fica arriado, etc. É uma caricatura. É um personagem que ele é o mais enviesado possível em um filme que supostamente, justamente por ter esse apego ao jornalismo factual, não tenta ser enviesado. Já abordando os outros protagonistas, os outros 2 são formados quase um casal, um par romântico, mas que não se desenvolve tanto esse romance, porque é um filme que não desenvolve quase nada, pelo menos pra mim. Tem esse personagem que é um repórter, ele constantemente tira foto das pessoas e coisas, e tem essa outra que é uma espécie de redatora e repórter também, ela grava as conversas, entre outras coisas, ela é uma entrevistadora. E isso, né, essas narrativas se segmentam nessa história, e os 2 atores, mesmo tentando empenhar um papel, né, para se posicionar em relação a essa narrativa, né, os personagens eles são linchados de qualquer tipo de personalidade. Como o diretor, ele para mim claramente tenta trazer esse viés jornalístico para a obra, né, ao abordar esses jornalistas,
todo tipo de personalidade deles, assim como jornalistas da vida real mesmo, são limados ao ser feita essa grande reportagem que supostamente é o filme em si. Então, a personagem vai, entrevista, faz uma série de perguntas e fala o óbvio. Nossa, mas você não acha que essa ditadura é perigosa e essas pessoas estão morrendo? Esse é o nível dos diálogos e da discussão desse filme. Um filme que supostamente ia tratar a ditadura de forma não enviesada, enviesa ao máximo e não coloca o contraponto. O ponto de vista daqueles que são os ditadores. Claro, não há justificativa para tal ponto, mas o filme tenta vilanizar ao máximo essas pessoas, sendo que, no ponto de vista delas, elas estão certas, mesmo estando erradas, né? A visão social de praticamente todas as pessoas do mundo, essas pessoas acreditam estar certas e por motivos que na cabeça delas são plausíveis, mas que o filme vilaniza o máximo possível. As discussões são literalmente: você acha que matar pessoas é errado? Não, nesse contexto não, porque não sei. E aí vira uma palestra, né, de parte dos ditadores, mas é uma palestra vazia. Eles falam coisas como: na revolução cabeças vão rolar. É o típico frase que você escuta em qualquer lugar. É o típico discurso tão comovente que se ouve por aí. É um nada. Os personagens ditadores são nada e não tem impacto. Com essa construção pífia, você não sente raiva deles ou coisa do tipo. Na verdade, tudo é tratado na mais baixa sintonia. Você não sente de fato o peso das palavras desses personagens. Não muito pela atuação, porque os atores de fato conseguem interpretar suas falas e tentar se locomover com elas e com seus mínimos trejeitos de jornalista, mas ninguém ali consegue. Soldados não conseguem se impor como soldados. O Pol Pot aparece extremamente pouco, né, para ser essa figura amedrontadora de vilão, extremamente maniqueísta e que quebra ainda mais o filme. E os protagonistas, eles são basicamente esse papel em branco a ser cumprido pela narrativa realista que o filme propõe. Com uma direção extremamente baixa, que não foca nos elementos que poderia focar, né? Afinal, os personagens estão cobertos de uma selva penetrante, mas você não sente essa selva em lugar algum. Os personagens estão cobertos de palácios e estruturas metálicas gigantescas, mas você sente só um vazio no ar. E além disso, com essas atuações que tentam, mas somente cobrem personagens sem faces, ainda há a questão da narrativa. É uma narrativa que tenta uma condução somente também jornalística. Ou seja, o filme não elabora muito em si uma narrativa, uma história, uma estrutura, mas sim é um comentário sociopolítico sobre a ditadura de Pol Pot, né? E basicamente trazendo uma série de informações de Wikipédia para o contexto de um filme. Isso quebra ainda mais o filme para mim. É basicamente o que se há de relatos em Wikipédias com um senso maniqueísta enviesado que não está ali para discutir algo, não está ali para interferir em algo ou condizer com algo. Está ali para mostrar: olha como a ditadura é horrível, como se ninguém soubesse disso. Ao final, encontro com um ditador é mais uma peripécia, né? Desses filmes sobre ditadores. É a mesma coletânea de comentários que obviamente são condizentes com a realidade, mas que falam óbvio. Olha como essa ditadura é ruim. Óbvio, porque uma ditadura nunca pode ser boa, né? Um contexto ditatorial real, né, em que se matam outras pessoas por não concordância, nunca pode ser efetivado, né? Nunca pode ser algo que tenha 100% um denotativo de bondade. E o filme tenta, mais uma vez, imprimir essa coisa que todos nós sabemos: ditadura é errado, qualquer tipo. E o contexto utilizado é esse contexto extremamente bucólico do realismo. É um realismo sem cores, é um realismo que é pretensioso,
É pretensioso porque tenta trazer um senso de realidade que o filme não consegue. É um pretensioso que o filme não atinge, porque ele tenta ser imparcial e ele vai no caminho mais parcial possível. E também tem esses personagens, essas folhas de papel que tentam ser interessantes para causar uma empatia com o espectador, né? Afinal, olha, eles estão presos nessa ilha, nessa ditadura, de certa forma. Eles vão ter o trabalho deles, né, carcomido, só vão poder mostrar para a mídia o que eles puderem mostrar. E mesmo trabalhando esse contexto, tentando trabalhar, o longa acaba por não conseguir, porque eles continuam as mesmas folhas. Eles não evoluem como personagem. Na verdade, são 1h30 de puros diálogos expositivos sobre o quão ruim é uma situação que todos nós já sabemos. Nós sabemos que ditaduras são ruins, mas queremos ver pontos de vista diferentes em relação às mesmas narrativas. Porém, não é isso que Encontro com o Ditador propõe. Em suma, Encontro com o Ditador é o mesmo filme que aborda tantas questões de ditadura. É o mesmo filme que a gente já viu várias e várias vezes na TV. Ah, ditadura é errado, obviamente. Mas sem mais discussões além disso. E com isso também vem essa série de personagens que são folhas e essa direção que é empenhada em mostrar o nada. É empenhada em ser o mais bucólica possível, porque supostamente isso é real, enquanto tem esses personagens que estão nessa selva que não é muito bem aproveitada. Você não sente nada com esse filme. Basicamente, só relatos e frases que nós já conhecemos. Para Encontro com o Ditador, eu vou colocar aqui uma nota 1 de 10. Eu, de fato, achei esse filme assim um absurdo. É no máximo 1,5. 1,5. Vou colocar 1,5 de 10. Porque é um absurdo de filme. É um filme que ele acabou sendo, pra mim, o que eu já assisti diversas vezes. A ditadura é errada e matar é errado, por incrível que pareça, entre muitas outras coisas. É a mesma conversa de sempre, sem muita inovação ou coisas do tipo. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!